Quem é o homem de linho na visão de Ezequiel? Ele mediu o templo de Deus e revelou sua santidade. O homem de linho, uma figura enigmática e celestial, surge na visão do profeta Ezequiel. Com aparência brilhante como o bronze, ele mede o templo de Deus, revelando padrões divinos de santidade e glória. Sua presença marca o início de uma restauração poderosa para Israel. O templo de Deus não é apenas uma estrutura física, mas um reflexo da aliança divina e da pureza que ele exige. Cada detalhe medido pelo homem de linho aponta para a glória de Deus e para a santidade que deve habitar no coração do seu povo. Essa visão profética não se limita ao passado. Ela carrega um significado eterno, onde a glória de Deus e a restauração de Israel se tornam um chamado universal. O homem de linho representa mais do que um mensageiro. Ele é um símbolo do plano perfeito de Deus. No coração de uma terra estrangeira, o povo de Israel enfrentava o peso de um dos períodos mais sombrios de sua história. O exílio na Babilônia trouxe dor, desespero e questionamentos profundos sobre o futuro da nação escolhida por Deus. Em meio a esse cenário de crise, surge uma figura central, um profeta chamado Ezequiel, cuja vida seria marcada por visões extraordinárias e mensagens carregadas de esperança e julgamento. Ezequiel era sacerdote e, como muitos de seus compatriotas, vivia na terra dos caldeus, às margens do rio Quebar. A sua história começa com um chamado único e inesperado. Enquanto o povo lamentava a destruição de Jerusalém e o distanciamento do templo, Ezequiel é envolvido pela mão poderosa de Deus. Este chamado não foi apenas uma convocação pessoal, mas um marco de que Deus não havia esquecido seu povo, mesmo em meio ao cativeiro. O livro de Ezequiel abre com uma descrição poderosa e sobrenatural. E aconteceu no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 4º mês, aos 5 dias do mês, quando eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, que se abriram os céus e vi visões de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Essa introdução deixa claro que Ezequiel não era apenas mais um entre os cativos. Ele foi escolhido para testemunhar o que poucos poderiam compreender, pois seria o porta-voz da glória e do julgamento divinos. O chamado de Ezequiel foi caracterizado por visões majestosas, incluindo a aparição de seres celestiais e a glória de Deus em toda a sua magnitude. Essas visões, embora desafiadoras e muitas vezes incompreensíveis à primeira vista, serviam para reafirmar que Deus continuava a governar sobre os céus e a terra, mesmo enquanto seu povo estava em cativeiro. Um dos momentos mais impactantes é descrito assim: "E eis que uma grande nuvem vinha do norte, com fogo a revolver-se, e uma luz resplandecente, e no meio do fogo havia algo como metal brilhante." Ezequiel capítulo 1, versículo 4. A escolha de Ezequiel como profeta foi também um lembrete de que Deus é soberano em sua escolha. Ele não seleciona baseando-se em status ou circunstâncias, mas em sua vontade perfeita. Apesar de viver entre um povo rebelde e distante de Deus, Ezequiel recebeu a missão de anunciar verdades difíceis, muitas vezes carregadas de advertências e julgamentos. Além do chamado profético, Ezequiel experimentou o peso de ser um mediador entre Deus e o povo. Isso fica evidente nas palavras do Senhor: "Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje." Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. Essas palavras não apenas destacam a gravidade da situação de Israel, mas também revelam a misericórdia de Deus, que não abandona seu povo, mesmo quando este se afasta. O exílio não era apenas um castigo, mas também uma oportunidade de renovação. Deus usava o cativeiro para purificar e preparar o coração do seu povo para a restauração. Essa era a mensagem central de Ezequiel. O juízo de Deus viria, mas sua misericórdia e sua promessa de restauração não falhariam. O momento histórico em que Ezequiel profetizou
era carregado de significado. O povo vivia longe da sua terra, sem templo, sem sacrifícios e aparentemente sem a presença de Deus. No entanto, a visão de Ezequiel apontava para algo muito maior. A glória de Deus não estava limitada a um edifício ou a uma localização geográfica. Isso é evidenciado na sua primeira visão, onde a presença divina é revelada de forma móvel. Um trono que se desloca sobre rodas cheias de olhos. Quando os seres viventes andavam, as rodas andavam ao lado deles. E quando os seres viventes se levantavam da terra, as rodas também se levantavam. Ezequiel, capítulo 1, versículo 19. A mensagem de Ezequiel era clara. Deus estava com seu povo, mesmo na adversidade. O trono móvel simbolizava que a presença divina não estava confinada ao templo em Jerusalém, mas acompanhava seu povo onde quer que estivessem. Essa verdade era crucial para um povo que acreditava ter perdido tudo. No cenário que antecede a visão do homem de linho, Ezequiel já havia sido conduzido a refletir sobre os pecados de Israel e sobre como esses pecados haviam profanado o templo. Deus o preparava para algo grandioso, uma revelação que transcendia o momento histórico e apontava para a eternidade. A visão do homem de linho. Entre as muitas visões que marcaram o ministério de Ezequiel, a do homem de linho é, sem dúvida, uma das mais enigmáticas e cheias de simbolismo. A narrativa começa com o profeta sendo conduzido pelo Espírito de Deus a um cenário extraordinário, onde sua atenção é atraída para um homem com uma aparência que transcendia o comum. Essa figura misteriosa, descrita como brilhante como o bronze, portava instrumentos que indicavam uma tarefa divina específica, um cordel de linho e uma vara de medir. Ezequiel descreve o momento de forma vívida e carregada de reverência. E ele me levou para lá, e eis que um homem, cuja aparência era como a aparência de bronze, com um cordel de linho na mão e uma vara de medir, estava à entrada. Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. Essa entrada, situada no templo, era o ponto inicial de uma revelação que marcaria profundamente a compreensão do profeta sobre a santidade e a ordem divinas. O homem de linho não é introduzido com um nome ou título. Sua identidade permanece envolta em mistério, mas sua presença transmite uma autoridade celestial inquestionável. Ele não se apresenta como um mero guia, mas como alguém que carrega a incumbência de medir, calcular e revelar as dimensões de algo que representava o plano perfeito de Deus. O templo restaurado. A escolha de um cordel de linho e uma vara de medir não era arbitrária, mas carregada de significado. O linho, frequentemente associado à pureza e santidade nas Escrituras, remete às vestes sacerdotais que eram confeccionadas desse material. Já o ato de medir representa a precisão e a justiça divina, que estabelece padrões inalteráveis. Essa visão de um homem medindo o templo não é única na Bíblia. Ela se conecta com outras passagens em que figuras misteriosas desempenham tarefas semelhantes. Em Zacarias, capítulo 2, versículo 1, o profeta também vê um homem com um cordel de medir, cuja missão era medir Jerusalém. E levantei os olhos e vi, e eis um homem com um cordel de medir na mão. Essas conexões reforçam o papel simbólico do ato de medir como um gesto de estabelecimento e proteção divinos. No entanto, a figura do homem de linho em Ezequiel carrega características que vão além de um mensageiro comum. Sua aparência como bronze brilhante remete a descrições semelhantes encontradas em outras visões de seres celestiais. Em Daniel, capítulo 10, versículo 6, lemos: E seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés como o brilho de bronze polido. Essa semelhança sugere que o homem de linho em Ezequiel pode ser uma manifestação angelical, ou até mesmo uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, algo que os teólogos frequentemente debatem. A presença do homem de linho à entrada do templo é significativa.
A entrada era o ponto de transição entre o mundo comum e o espaço sagrado. É ali que Ezequiel o encontra, indicando que essa figura não apenas media o templo, mas também simbolizava o próprio acesso ao divino. Essa ideia é reforçada pela natureza de sua tarefa. Ele não apenas mede dimensões físicas, ele revela padrões espirituais que o povo de Israel deveria seguir. Ao observar o homem de linho, Ezequiel não questiona sua presença ou identidade, mas se submete à sua autoridade. A figura celestial instrui o profeta de forma direta e clara, dizendo: Filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te mostrar, pois para isso foste trazido aqui. Anuncia à casa de Israel tudo o que vires. Ezequiel, capítulo 40, versículo 4. Essa instrução deixa evidente que o propósito dessa visão vai além da contemplação. Ezequiel deveria internalizar cada detalhe e transmiti-lo ao povo, chamando-os a um entendimento mais profundo da santidade de Deus. Enquanto o homem de linho começa a medir o templo, cada detalhe parece ressoar com precisão e significado. Os muros, os portões e os átrios não são apenas elementos arquitetônicos, mas refletem a ordem e a perfeição de Deus. A tarefa de medir o templo aponta para a restauração espiritual de Israel, simbolizando que Deus estava estabelecendo novamente sua morada no meio do seu povo. Essa visão também aponta para a responsabilidade humana diante do divino. Ao medir o templo, o homem de linho estava, em essência, chamando Israel a se alinhar com os padrões de Deus. Cada medida era um lembrete de que a santidade não era opcional, mas uma exigência fundamental para aqueles que desejavam habitar na presença do Altíssimo. Além disso, a visão do homem de linho como mediador entre Ezequiel e Deus levanta reflexões sobre seu papel como um possível tipo de Cristo. Assim como Cristo é descrito como o mediador entre Deus e os homens no Novo Testamento, o homem de linho atua como um elo entre o profeta e a glória divina. Embora não haja uma confirmação explícita nas Escrituras de que o homem de linho seja uma manifestação de Cristo, a simbologia de sua função aponta para essa possibilidade. A introdução do homem de linho na narrativa de Ezequiel marca o início de uma série de revelações que não apenas descrevem a restauração do templo, mas também apontam para a renovação da aliança entre Deus e Israel. Esse homem, com sua presença brilhante e tarefa divina, representa mais do que um mensageiro. Ele é um lembrete de que Deus continua a medir, estabelecer e santificar seu povo, mesmo em tempos de exílio e desespero. O início da medição do templo. Após o encontro com o homem de linho, Ezequiel é levado a testemunhar uma tarefa extraordinária. O homem, que portava a vara de medir e o cordel de linho, inicia o processo de medir o templo. Essa cena, que à primeira vista pode parecer um simples ato físico, está carregada de simbolismo espiritual e mensagem divina. Cada detalhe medido não é apenas uma dimensão arquitetônica, mas um reflexo da santidade e perfeição de Deus. Ezequiel descreve com precisão a sequência desse evento, afirmando: "E ele mediu o portão da entrada, a sua largura e a sua altura." Ezequiel, capítulo 40, versículo 11. Essa atenção aos detalhes não era casual. O ato de medir significava mais do que uma inspeção. Era um gesto divino que revelava a ordem e o plano celestial. A medição começa pelas estruturas externas do templo. O homem de linho foca nos portões e nos muros que cercam o lugar sagrado. Essas áreas externas, que delimitam o espaço do templo, simbolizam a separação entre o que é santo e o que é profano. Os muros representam a proteção da santidade de Deus e sua separação do pecado. Esse conceito é reforçado pela precisão com que as medidas são registradas, refletindo a exigência de pureza absoluta na presença do Altíssimo. Ezequiel observa com atenção cada passo do homem de linho, percebendo que cada dimensão apontava para algo maior.
As medições não eram arbitrárias, mas representavam a justiça e a exatidão de Deus. Como afirma a Escritura, e mediu o comprimento e a largura, e tudo estava conforme o modelo. Ezequiel capítulo 40, versículo 13. Os portões do templo, os primeiros a serem medidos, têm um significado especial. Eles eram a entrada para o espaço sagrado, um lembrete de que somente os que eram dignos poderiam entrar na presença de Deus. As dimensões dos portões refletem a pureza e santidade exigidas daqueles que se aproximam do Senhor. Além disso, os portões eram um símbolo de acolhimento, indicando que, embora Deus seja santo, ele convida o seu povo a se aproximar sob as condições de arrependimento e santificação. Outro aspecto importante da medição dos portões é que eles representam o caminho para o acesso à glória de Deus. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus se apresenta como a porta, afirmando: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." Essa conexão nos permite entender que o templo em Ezequiel não era apenas um edifício físico, mas uma representação do plano eterno de redenção, no qual Cristo é o acesso à presença de Deus. Enquanto o homem de linho continuava a medir, as dimensões dos muros também eram reveladas. Esses muros, que protegiam o templo, simbolizavam a santidade e a segurança que Deus oferece ao seu povo. O fato de serem medidos demonstra que Deus é meticuloso e cuidadoso em sua proteção, garantindo que nada impuro ou corrupto pudesse ultrapassar os limites sagrados. Cada medida realizada pelo homem de linho aponta para a precisão do plano de Deus e seu desejo de restaurar a comunhão com seu povo. Ao registrar esses detalhes, Ezequiel estava sendo chamado a compreender e transmitir que a ordem divina é perfeita e imutável. Essa mensagem era crucial para Israel, um povo que vivia no caos do exílio e precisava lembrar que Deus ainda tinha um plano soberano para eles. A visão de Ezequiel sobre a medição do templo ecoa outras passagens bíblicas onde o ato de medir representa algo profundo. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, João recebe uma tarefa semelhante. "E foi-me dada uma vara semelhante a uma cana, e o anjo disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram." Essa semelhança reforça o significado espiritual do ato de medir, que aponta para a necessidade de julgamento, purificação e restauração. Conforme as medidas são reveladas, o senso de santidade e reverência cresce. Ezequiel observa que tudo no templo está em harmonia seguindo um modelo celestial. Isso revela que Deus é o arquiteto supremo e seu plano é sempre perfeito. Cada medida serve como um lembrete de que a adoração a Deus deve ser feita de acordo com seus padrões e não segundo as convenções humanas. A transição da medição das áreas externas para o interior do templo marca um avanço no entendimento de Ezequiel sobre a santidade de Deus. Ele percebe que cada espaço medido reflete não apenas a beleza arquitetônica, mas também os princípios espirituais de separação, consagração e pureza. O templo não era apenas um edifício, era um reflexo do próprio caráter de Deus. Essa medição inicial, focada nos portões e nos muros, estabelece o cenário para o que virá em seguida. Ela prepara Ezequiel para entrar em um entendimento mais profundo do que significa habitar na presença de Deus. Os detalhes precisos, a tarefa meticulosa do homem de linho e o simbolismo por trás de cada medida apontam para uma mensagem maior. Deus é santo e aqueles que desejam se aproximar dele devem fazê-lo com reverência e obediência. Após concluir a medição das estruturas externas, o homem de linho conduz Ezequiel para o interior do templo, onde a complexidade e o simbolismo da visão se intensificam. À medida que ele entra, cada detalhe do espaço interno revela algo sobre a santidade de Deus e sua relação com seu povo. Esse momento não era apenas sobre dimensões físicas, mas sobre a revelação do propósito divino para a restauração espiritual de Israel.
O homem de linho inicia a medição dos elementos internos, começando pelos pórticos que levam ao átrio principal. Ezequiel descreve esse processo com uma precisão que reflete a importância de cada componente do templo. Ele registra: e mediu o comprimento e a largura dos pórticos, e estavam de acordo com o modelo. Ezequiel, capítulo 40, versículo 28. Essa ênfase no modelo indica que tudo no templo seguia um padrão celestial, um reflexo do plano perfeito de Deus. O átrio interior era um lugar de transição, onde os sacerdotes realizavam suas funções e preparavam os sacrifícios. Representava o processo de purificação necessário antes de se aproximar de Deus. Cada medida registrada pelo homem de linho destaca a santidade do espaço e a necessidade de ordem e reverência no serviço ao Senhor. Dentro do templo, Ezequiel é guiado até o santo lugar, onde apenas os sacerdotes podiam entrar. Esse espaço continha elementos sagrados que simbolizavam a comunhão entre Deus e o seu povo. O homem de linho mede cada aspecto com cuidado, e Ezequiel observa atentamente, percebendo que cada detalhe do santo lugar apontava para a glória de Deus e a pureza necessária para aqueles que servem no templo. A narrativa de Ezequiel sobre o interior do templo é rica em detalhes que reforçam a mensagem de santidade e restauração. Ele registra: e mediu o santuário, o seu comprimento e a largura e o seu altar, e tudo estava em ordem segundo o que foi mostrado. Ezequiel, capítulo 40, versículo 47. Essa ordem não era apenas uma questão de estética, mas um reflexo do caráter de Deus, que é santo e perfeito. Um dos aspectos mais significativos do interior do templo é o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado de todos, onde a presença de Deus habitava. Embora Ezequiel não entre diretamente nesse espaço, sua visão sugere a centralidade do Santo dos Santos no propósito divino para o templo. Esse espaço, oculto da visão humana, simbolizava a santidade absoluta de Deus e a separação entre ele e o pecado. À medida que o homem de linho guia Ezequiel por esses espaços internos, fica claro que o templo não era apenas um edifício físico, mas uma representação espiritual da aliança entre Deus e Israel. Cada medida, cada estrutura e cada detalhe refletiam o desejo de Deus de habitar entre seu povo, mas também a necessidade de que o povo se aproximasse dele com pureza e obediência. Esse tema é reforçado em outras passagens bíblicas que destacam a santidade do templo. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 24, lemos: porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Essa conexão sugere que o templo terrestre, medido e ordenado pelo homem de linho, era um reflexo do templo celestial onde Cristo intercede por nós. Outro ponto importante da medição do interior do templo é a ênfase na separação entre o sagrado e o profano. As divisões claras entre os átrios, o santo lugar e o santo dos santos não eram meras escolhas arquitetônicas, mas ensinavam que Deus é santo e exige santidade daqueles que o buscam. Essa mensagem era crucial para o povo de Israel, que havia profanado o templo com práticas idólatras antes do exílio. À medida que Ezequiel observa o homem de linho medir cada espaço interno, ele compreende que a restauração do templo é uma metáfora para a restauração espiritual de Israel. Assim como o templo precisava ser reconstruído de acordo com os padrões divinos, o povo de Deus precisava abandonar o pecado e voltar ao caminho da obediência e da santidade. A exploração do interior do templo culmina em uma visão mais ampla do propósito de Deus. O templo era um lugar de encontro, onde o povo podia experimentar a presença de Deus e oferecer adoração.
No entanto, também era um lugar de responsabilidade, onde cada elemento apontava para a necessidade de viver de acordo com os padrões de Deus. O homem de linho, como mediador dessa revelação, desempenha um papel essencial ao revelar que a ordem divina não é negociável. O simbolismo do linho e do bronze. A visão do homem de linho é repleta de simbolismo, e nenhum detalhe em sua descrição foi deixado ao acaso. Sua aparência, os materiais que carregava e a tarefa que desempenhava apontavam para significados espirituais profundos, revelando aspectos do caráter de Deus e de sua interação com o povo de Israel. Entre os elementos mais marcantes estão o bronze brilhante de sua aparência e o cordel de linho em sua mão, cada um carregando uma mensagem clara de pureza, força e justiça divina. Primeiramente, a aparência do homem como bronze brilhante é uma característica notável e repleta de implicações espirituais. O bronze nas Escrituras é frequentemente associado ao julgamento, à força e à pureza. Ele era o material usado no altar de sacrifícios do tabernáculo, onde os pecados do povo eram expiados por meio das ofertas queimadas. Em Êxodo, capítulo 27, versículo 1, lemos: "Farás também um altar de madeira de acácia e revesti-lo-ás de bronze." Esse altar representava a justiça de Deus, onde o pecado era confrontado e a santidade era restaurada. A aparência brilhante do homem de linho sugere que ele era mais do que um simples mensageiro. Ele refletia a glória e a pureza divina, algo que também aparece em outras visões bíblicas. Em Daniel capítulo 10, versículo 6, o profeta descreve uma figura celestial com uma aparência semelhante. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago e seus braços e pés como o brilho do bronze polido. Essa semelhança fortalece a ideia de que o homem de linho era um ser celestial ou uma manifestação divina. Além do bronze, o cordel de linho que o homem carregava é outro elemento carregado de significado. O linho é amplamente mencionado nas Escrituras como símbolo de pureza e santidade. Era o material usado para confeccionar as vestes dos sacerdotes, conforme descrito em Êxodo, capítulo 28, versículo 39. "E farás uma túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador." Essas vestes distinguiam os sacerdotes como separados para o serviço de Deus, uma representação visual de sua santidade e compromisso. Na visão de Ezequiel, o cordel de linho nas mãos do homem não era apenas uma ferramenta para medir o templo, mas também um símbolo da santidade exigida por Deus em cada detalhe de sua obra. Assim como as vestes de linho indicavam a pureza do sacerdote, o cordel de linho simbolizava que as medidas do templo deveriam ser realizadas com precisão e integridade, refletindo a perfeição do próprio Deus. Outro aspecto importante do linho é sua associação com as obras de justiça. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, lemos: "E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos." Essa conexão reforça a ideia de que o homem de linho estava cumprindo uma missão de justiça divina ao medir o templo, apontando para o padrão de santidade que Deus espera de seu povo. A união desses dois elementos, o bronze e o linho, na figura do homem de linho, cria uma imagem poderosa de equilíbrio entre julgamento e misericórdia. Essa combinação reflete o caráter de Deus, que é justo e santo, mas também cheio de graça e disposto a restaurar aqueles que se arrependem. Cada elemento medido, cada detalhe registrado, estava alinhado com o modelo divino. Essa ideia é ecoada em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, onde o autor escreve sobre o tabernáculo terrestre, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Assim, o homem de linho não estava apenas medindo o templo físico, mas revelando uma visão da ordem celestial. A presença de Deus no templo.
Enquanto Ezequiel continua a observar a visão detalhada do templo, uma transição marcante ocorre. A medição do templo, conduzida pelo homem de linho, não é apenas um exercício técnico ou simbólico. Ela culmina em algo muito mais profundo e poderoso: a manifestação da glória de Deus. Essa presença divina não apenas enche o templo, mas transforma completamente o cenário e a compreensão de Ezequiel sobre a santidade e a restauração que Deus deseja para Israel. Ezequiel descreve esse momento com uma clareza impressionante. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandecia com a sua glória. Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. A chegada da glória de Deus é acompanhada por elementos visuais e sonoros, que reforçam a majestade e a santidade de sua presença. A voz de Deus, como o som de muitas águas, transmite poder e autoridade, enquanto a luz de sua glória ilumina tudo ao redor, dissipando qualquer sombra de escuridão. Essa manifestação não é apenas visual, ela carrega um significado profundo para Israel. O povo estava exilado, longe do templo destruído em Jerusalém. Para eles, o templo representava a presença de Deus em seu meio. Ver essa glória encher o templo restaurado era um sinal claro de que Deus ainda estava com eles e que sua aliança permanecia intacta. Esse momento de reconexão espiritual era um lembrete de que, mesmo no exílio, a promessa de restauração de Deus nunca seria esquecida. O caminho pelo qual a glória de Deus entra no templo também é significativo. A visão de Ezequiel destaca que ela vem do Oriente, o mesmo lugar de onde o sol nasce. Essa direção simboliza renovação, esperança e um novo começo. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2, a Escritura reforça essa ideia. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. A entrada da glória de Deus pelo Oriente aponta para a restauração que viria para Israel e mais tarde para toda a humanidade. À medida que a glória de Deus enche o templo, Ezequiel percebe que ele está diante de algo que transcende o espaço físico. O templo não é apenas uma estrutura, ele é um reflexo do plano eterno de Deus para habitar com seu povo. Essa ideia está alinhada com o que João escreve em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Essa conexão entre o templo terrestre e o plano celestial revela a profundidade do amor e do desejo de Deus de se relacionar com a humanidade. Outro elemento importante dessa visão é o impacto que a presença de Deus tem sobre Ezequiel. A glória divina não é algo que pode ser tratado de forma casual ou superficial. Em passagens anteriores, Ezequiel já havia experimentado o peso da presença de Deus, como em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Ao vê-la, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Essa reação de reverência e temor é um reflexo da santidade absoluta de Deus e da consciência de nossa própria limitação diante dele. A presença de Deus no templo também comunica uma mensagem clara sobre santidade. O templo não era apenas um lugar de adoração, era o lugar onde Deus escolheu habitar. Isso exigia que tudo relacionado ao templo estivesse em conformidade com seus padrões de pureza e justiça. Como afirma o Senhor em Levítico, capítulo 11, versículo 44, Sede santos porque eu sou santo. Essa santidade não era opcional, era um requisito para aqueles que desejavam habitar na presença de Deus. A entrada da glória de Deus no templo também marca o cumprimento das promessas de restauração. Apesar do exílio e da destruição do templo anterior, Deus não abandonou seu povo. Sua glória enchendo o templo era um sinal de que ele estava renovando sua aliança com Israel. Essa renovação espiritual
Era um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus sempre permanece fiel às suas promessas. Essa manifestação da glória de Deus também aponta para algo além de Israel. Ela antecipa a promessa de redenção universal por meio de Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 14, lemos: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Assim como a glória de Deus encheu o templo na visão de Ezequiel, a encarnação de Cristo foi a manifestação da presença de Deus entre os homens, trazendo redenção e esperança. À medida que a visão de Ezequiel se desenvolve, fica claro que a glória de Deus no templo não é apenas um evento isolado. Ela simboliza o desejo eterno de Deus de habitar entre seu povo e ser adorado em espírito e em verdade. Essa glória não apenas transforma o templo, mas também redefine o relacionamento entre Deus e seu povo, apontando para um futuro de restauração completa. O impacto dessa visão sobre Ezequiel é profundo, preparando-o para as próximas etapas da revelação. A glória de Deus no templo é um lembrete poderoso de que, apesar do julgamento e da correção, a graça e a presença de Deus sempre prevalecem. Conexões com outras escrituras. A visão do homem de linho e do templo restaurado em Ezequiel não é uma narrativa isolada nas escrituras. Ela encontra paralelos poderosos em outras passagens bíblicas, destacando um padrão divino que transcende o tempo. Essas conexões revelam como o ato de medir, os elementos do templo e a glória de Deus se manifestam em diferentes momentos da história bíblica, apontando para um plano eterno e perfeito. Uma das primeiras conexões claras está no livro de Zacarias, onde o profeta também tem uma visão de um homem com um cordel de medir. Em Zacarias, capítulo 2, versículos 1 e 2, lemos: "E levantei os meus olhos e vi, e eis um homem com um cordel de medir na mão. E eu disse: Para onde vais? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento." Assim como em Ezequiel, a tarefa de medir não é apenas física, mas simbólica, representando a proteção e o plano de Deus para seu povo. A visão em Zacarias destaca que Deus está preparando Jerusalém para algo maior, indicando um futuro de segurança e prosperidade. "E eu serei para ela, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela." Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Essa promessa ecoa a mensagem de Ezequiel. A restauração do templo e da presença de Deus não é apenas para Israel, mas para que sua glória seja conhecida entre as nações. Outro paralelo significativo aparece no livro de Apocalipse, onde o apóstolo João também testemunha um ato de medição. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 1, lemos: "E foi-me dada uma vara semelhante a uma cana, e o anjo se pôs em pé, dizendo: Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram." Aqui, a medição está diretamente ligada ao julgamento e à proteção dos fiéis. Assim como no caso de Ezequiel, o ato de medir reflete a precisão e a justiça de Deus. Esses paralelos mostram que a medição, como ato simbólico, aparece em momentos cruciais da história bíblica. Ela marca a preparação para a manifestação da glória de Deus e para o cumprimento de seus planos. Seja em Ezequiel, Zacarias ou Apocalipse, a mensagem é consistente. Deus está estabelecendo sua ordem perfeita e protegendo seu povo. Além disso, as conexões entre o templo terrestre e o celestial são uma parte central da narrativa. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, o autor descreve o tabernáculo terrestre como uma sombra das coisas celestiais, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: "Olha, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte." Assim como o tabernáculo de Moisés seguia um modelo celestial, o templo em Ezequiel aponta para a perfeição do plano divino.
Essas conexões também reforçam o papel de Cristo como o mediador entre Deus e os homens. Em João, capítulo 2, versículo 19, Jesus declara: "Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei." Aqui Jesus se refere ao seu corpo como o verdadeiro templo, antecipando o momento em que ele se tornaria o ponto central de acesso à presença de Deus. Essa declaração está profundamente ligada à visão de Ezequiel, que aponta para a restauração não apenas de um edifício, mas de uma relação entre Deus e seu povo. O tema da glória de Deus habitando com seu povo também atravessa toda a Escritura. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34, lemos: "Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo." Esse momento no tabernáculo de Moisés reflete a mesma manifestação de glória que Ezequiel testemunha no templo restaurado. Ambos os eventos mostram que Deus deseja habitar no meio do seu povo, trazendo renovação e comunhão. A visão do homem de linho e do templo restaurado, tal como descrita em Ezequiel, transcende a história e o contexto do exílio de Israel, alcançando os corações de todas as gerações. Ela não é apenas uma recordação do cuidado de Deus com seu povo em um momento de grande desespero, mas também uma mensagem atemporal de restauração, santidade e comunhão divina. No centro de tudo está a glória de Deus. Essa glória, que enche o templo com majestade e luz, reflete o desejo eterno do Criador: habitar entre o seu povo, caminhar com ele e ser conhecido por suas obras. Essa visão aponta para uma verdade que atravessa os tempos, mesmo quando nos sentimos exilados, afastados ou indignos. Deus continua a medir nossas vidas com precisão e amor, chamando-nos para um relacionamento mais profundo e íntimo. A tarefa do homem de linho não era apenas medir um templo físico, mas revelar o padrão divino para a vida e adoração. Cada medida registrada, cada detalhe observado, nos lembra que Deus não busca o comum ou o mediano. Ele deseja a perfeição, a santidade e o compromisso sincero de seu povo. Essa verdade nos desafia a refletir. Estamos vivendo como templos vivos, preparados para receber a glória de Deus? Estamos permitindo que Ele molde nossos corações para que reflitam a pureza e a justiça? Mais do que uma restauração de estruturas físicas, a visão de Ezequiel anuncia a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade. É uma promessa de que, mesmo após o caos e a destruição, há um caminho para a reconciliação. Esse caminho é pavimentado pela graça divina e exige de nós um coração arrependido e um espírito disposto a se alinhar com os padrões do Criador. Essa mensagem nos convida a refletir e agir. Hoje somos chamados a medir nossas vidas segundo os padrões divinos, não com medo, mas com esperança e confiança de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que possamos viver como templos vivos, refletindo a santidade e a glória de Deus, enquanto aguardamos o dia em que veremos a plenitude de sua promessa cumprida. Se hoje você sentiu a presença de Deus ao assistir ao vídeo e tem o desejo de ter um encontro significativo com Cristo, iniciando uma nova jornada em sua vida, ou se deseja renovar seu compromisso por ter se afastado dos caminhos por algum motivo, ou mesmo se nunca aceitou Jesus Cristo em sua vida, convido você a receber a Cristo. Deixe seu comentário abaixo dizendo: "Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida." Até a próxima!